Eu quero em rápidas palavras, querido, falar com você sobre a graça revelada. Então eu quero ser bem objetivo, porque o tempo já estourou e nós vamos ceiar daqui a pouco. Então me dê entre 15 e 20 minutos para ser bem rápido com você e falar sobre isso. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Aleluia. Aleluia. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E esta é a causa de não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Sua fidelidade vai além de tudo que eu conheço. Quero você. Jesus. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Diz assim um texto. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Você é alvo da graça de Deus. Ele destinou a sua graça para cada um de nós. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. No verso 13, o apóstolo diz: por isso. Eu sinto uma graça aqui, irmão. Aleluia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, diga comigo entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Diga comigo, na graça. Não, diga forte: eu esperarei inteiramente na graça, que me foi revelada em Cristo Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Moisés trouxe a lei nos condenava, a lei era a nossa sentença de morte, a lei era Deus dizendo que o esforço humano é incapaz de produzir, de gerar a salvação. A lei era Deus sendo pedagógico, dizendo: olha, vocês são incapazes de salvar a si mesmo. A lei era Deus dizendo: não há esforço que vocês possam. Então vem Jesus, que nos revela a graça de Deus. E a graça é Deus dizendo: eu removo de vocês a condenação, eu removo de vocês a culpa. A graça é Jesus dizendo: ei, você estava morto em seu delito e pecado, e morto não pode salvar a si mesmo. Então todo esforço é meu.
A graça é Jesus dizendo: o esforço é meu, não é de vocês. Paul Washer, eu li uma frase de Paul Washer essa semana, e Paul Washer dizia o seguinte: se a salvação dependesse 99,99% de Jesus e apenas 0,991% do esforço humano, ele diz que nós estaríamos destinados ao inferno, nós estaríamos destinados à morte eterna, porque a salvação é obra exclusiva de Cristo. A salvação é Jesus pulando na nossa imundícia. A salvação é Jesus pulando na lama que nós estávamos metidos, e é Jesus nos arrancando de lá. Por isso o salmista diz assim, ó: Ele me tirou de um lamaçal de pecado, firmou os meus pés numa rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Isso é a graça. É Jesus te dizendo: você não pode, mas eu posso. Você é incapaz, mas eu sou capaz. A graça é Deus dizendo: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E esse texto está falando de salvação e não das nossas vontades. A gente sempre usa esse texto: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não deixa de ser uma verdade, mas o contexto original do texto é sobre salvação. É impossível para o homem salvar, mas Deus diz: aquilo que é impossível para você é possível para mim. O dicionário Wycliffe, ele define graça dizendo que é o favor imerecido de Deus, ou seja, é o favor de um ser superior a um subalterno, a um escravo, a alguém incapaz. Isso é graça de Deus. A graça é Jesus dizendo: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi você e vos nomeei. Isso é a graça. Você foi escolhido por Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que foi alcançado pela graça, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ei! Não consigo entender a graça, não com remanarabaxere cantarabarabace, a graça remanarabaxe. Ah, Senhor, sabe, querido, você estava sujo, você estava no pecado, você era escravo do pecado, você estava atolado até o pescoço no pecado, na lama do pecado, na sarjeta do pecado. Jesus pula nesse lugar, Ele te arranca de lá. Pastor, você está dizendo que Jesus pecou? Não! Porque a Bíblia diz que como um de nós ele foi tentado em tudo, mas não teve pecado. Mas Ele se fez pecado em nosso lugar. Meu Deus. Há um óleo fresco aqui nessa noite. Você está comigo, irmão? A graça é uma ação de Deus, não do homem. Jesus nos revelou a graça e o tempo foi embora, misericórdia. Jesus nos revelou a graça. Jesus é a encarnação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Por isso a minha Bíblia diz no livro de Lucas que Ele crescia em estatura e em graça. A Bíblia diz em João capítulo 1 e o verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ah, Ele é a encarnação da graça, Ele é a encarnação da misericórdia. Ah, irmão, é por isso que quando você recebe, meu Deus, eita glória, você consegue sentir, irmão? Ou será que é só eu que estou pegando fogo hoje aqui? Você consegue sentir? Por isso que quando você aceita Jesus, em João capítulo 1 e o verso 16, você recebe da plenitude dele, graça sobre graça. Diga comigo: graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei que te condenava foi destruída pela graça.
Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir. A igreja primitiva era cheia dessa graça. Atos capítulo 4, 33, você pode ler. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Atos 6, o verso 8. Até mesmo José lá do Egito, a Bíblia diz que Deus deu graça a ele. E ele foi livre das suas aflições. A igreja de Antioquia foi cheia da graça de Deus. E sabe que graça é essa que ele está falando? A graça que alcançou os gentios é a mesma graça que nos alcançou. Nós não éramos filhos, mas pela graça nos tornamos filhos. Nós éramos escravos, mas pela graça somos livres. Não tínhamos nada, agora temos tudo em Jesus. Estávamos condenados à morte eterna. Pela graça Ele nos deu vida juntamente com o Pai. E aqueles que creram não entram em condenação, mas passam da morte para a vida. Para a vida. O que é isso, pastor? É graça. Porque você não merece. Eu não mereço. É graça. Meu Deus, eu estou pegando fogo aqui, irmão. Tem alguém mais pegando fogo aí? Você é salvo pela graça. Não é por obras, mas pela graça. Não é por mérito, é por graça. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é pela graça. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar, mas posso sentir em meu coração. Paul Washer diz que o Evangelho não é a salvação para todos, mas somente para todo aquele que crê. Se você entrou nesse culto hoje, você até acredita na história de Jesus. Não, pastor, não estou preparado. A maioria das pessoas diz isso. Não, Lorival, eu não estou preparado agora para aceitar Jesus. Não, pastor, quando eu estiver pronto, eu vou tomar essa decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha Bíblia diz que a tua carne não é sujeita à lei de Deus e nunca vai ser. A minha Bíblia diz em Romanos que a tua carne não pensa nas coisas de Deus e nunca vai pensar. A tua carne não obedece a Deus e nunca vai obedecer. Então se você espera, eu vou sentir é uma decisão. O Evangelho é para todo aquele que crê. Jesus disse isso. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então o Evangelho é uma sentença de morte para quem não crê. E como esse Evangelho chegou a nós? Pela graça. Você pode receber nessa noite, hoje nesse culto, a graça de Deus. Eu quero que você entenda que a salvação é um produto direto da graça de Deus. É um favor imerecido de Deus. Eu quero que você entenda que o homem por si só, por sua própria conta, era incapaz de obter salvação. E continua sendo. Como eu posso entender isso, pastor Bruno? O Espírito Santo traz isso no teu coração. O Espírito Santo te revela isso. Os profetas, o texto que lemos diz que os profetas, eles estudaram, eles analisaram, eles tentaram entender, eles buscaram nos pergaminhos, eles correram as profecias antigas e até mesmo as profecias deles, e eles correram de um lado para o outro, e eles examinaram, e eles tentaram entender que obra era essa, mas eles não entendiam a obra da salvação. Eles foram usados para anunciar, eles foram usados para profetizar, mas eles não entendiam a obra da salvação.
O apóstolo Pedro diz que até os anjos desejam entender, eles não entendem. Aí vem Jesus, Ele nos revela o plano, Ele nos revela a estratégia de Deus. Aí vem Jesus, Ele nos apresenta um plano infalível, uma obra infalível para salvar-nos da perdição eterna. Hoje, nós não só experimentamos, porque a graça que outrora, a salvação que outrora foi anunciada, agora pode ser experimentada. Você pode ouvir falar sobre a obra de salvação, você pode ouvir falar sobre a graça de Deus, mas uma coisa muito diferente, bem diferente, irmão, é experimentar isso, a viver isso. Davi sabia tanto disso que no Salmo 51, versículo 12, ele escreve: Senhor, não retira de mim o teu espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Davi sabia o que é viver sem a alegria da salvação, é desesperador. Você acha que tem alegria? Experimenta Jesus, experimenta a graça, a maravilhosa graça. Experimenta andar com Jesus, irmão. Os profetas, eles só anunciaram, nós podemos experimentar. Aleluia. O crente em Jesus, ele desfruta dos elementos da salvação, e isso é graça. O crente em Jesus desfruta de paz com Deus. Repita após mim: eu tenho paz com Deus. Eu durmo tranquilo à noite. Diga: eu durmo tranquilo à noite, porque eu tenho paz com Deus. O crente desfruta da alegria da salvação. Pode a casa estar pegando fogo, porque a sua alegria não está atrelada a um bem externo. Se Deus me der isso, se Deus fizer aquilo, eu estaria alegre. Não, irmão, a sua alegria tem nome. Ela chama Jesus. Ela chama Jesus. Diga comigo: a minha alegria tem nome. Ela chama Jesus. Ele diz assim, ele diz assim, ó: tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Cante. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo. O crente desfruta da comunhão com Deus, porque seus pecados foram cobertos pelo sangue. O crente desfruta da remoção do fardo, do peso, do pecado. O apóstolo Paulo escreveu: e agora nenhuma condenação há. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, em Jesus a remoção, o fardo é tirado. Você agora tem uma herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você agora é protegido, escondido, guardado. Você está seguro. E a maior de todas as bênçãos, a obra de salvação te alcançou. Irmão, eu não saí nem da primeira página. Vamos ficar de pé. A gente vai ceiar agora. Ei, põe o versículo 13 de 1 Pedro, só pra gente. Fica de pé, a gente vai terminar com esse, lendo esse texto aqui. Põe para mim, filho. 1 Pedro 1,13. Nós vamos cantar essa cantiga.
Põe para mim, põe na tela. 1 Pedro 1,13. Olha o que o apóstolo diz para nós. A banda pode subir, já se posicionar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Diga, prontos para agir. Diga comigo, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que está dada a vocês, que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ei, escuta aqui. Sabe o que Pedro está dizendo para nós? Tem a mentalidade, tem um comportamento de alguém que já recebeu a graça. Porque Jesus já veio, Jesus já revelou a graça para nós. O Evangelho já te encontrou, aleluia. Você está comigo aqui? Não, irmão. O que Pedro está dizendo é: ei, ponha toda a tua esperança nessa graça. Qual é a esperança, pastor Bruno Garreto? A esperança de que um dia nós seremos glorificados. Ei, e de que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Pedro está dizendo: ponha teu pensamento nessa graça. Ei, ei, onde você está colocando a sua graça? Onde você está colocando teu pensamento? Onde você está colocando a tua esperança? Onde você está colocando, querido? Feche teus olhos nessa noite. Quero te convidar a colocar esperança em Jesus. Nossa equipe vai preparar a ceia agora. Enquanto a banda, nós vamos adorar com essa canção. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fechar os teus olhos.